Bem-vindo a mais um podcast Papo de Ciência, o podcast aqui da Casa da Ciência, e hoje com uma convidada para lá de especial, a Mara. Mara Elisama, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Oi, Vinícius. Olá, pessoal. É um prazer também estar aqui com vocês. Bem, a Mara, né, só contando um pouquinho da Mara, a Mara, ela há muito tempo, ela já está aqui configurando, né, aqui trabalhando, interagindo com o pessoal da Casa da Ciência. Mara, como começou o seu contato com a Casa da Ciência? Bom, primeiro que não faz tanto tempo assim, ainda foi nos anos 2000, então dá para contar como recente ainda. Então foi em 2005 que eu entrei em contato com a Casa da Ciência pela primeira vez. E foi por intermédio de uma professora de ciências do ensino fundamental. E assim, você na época, você participava das coisas da Casa da Ciência. Conta um pouquinho como é que foi essa sua trajetória do início aqui dentro da Casa da Ciência. Tem um programa na Casa da Ciência, que é o Adote um Cientista, e essa professora minha, ela participou, acho que de algumas vezes, desse grupo, e ela me convidou para vir participar, e eu estava no 7º ano, e participei desde então, tanto do Adote um Cientista, tanto de grupos de estudo que foram feitos aqui, de teatros, participei de 2 teatros e participei durante todo o ensino médio, na verdade, até eu entrar na graduação. Bem, chegamos a um ponto aí bem legal. Você falou até entrar na graduação. Mara, você é formada em quê? Qual foi sua graduação? Por conta aqui do bichinho da ciência aqui que me picou na Casa da Ciência, eu fiz biologia. Aqui na USP de Ribeirão Preto mesmo. E depois de fazer biologia, assim, você hoje é uma pesquisadora, né? Você vai falar um pouquinho disso pra gente depois, mas como que a pesquisa chegou até você nessa sua trajetória acadêmica? A pesquisa realmente me chamou a atenção, foi na Casa da Ciência, porque a gente tinha contato aqui com os pesquisadores. Então, eram eles que vinham e davam palestras e tutoriavam grupos de estudo. Muitas vezes a gente até fazia alguns experimentos, extração de DNA. Então, essa coisa da pesquisa me chamou a atenção aí. E na graduação, já logo no início, foi na 2ª semana de aula, eu assisti uma palestra de um professor e gostei bastante do tema e decidi falar com ele para poder fazer iniciação científica no laboratório dele, que é uma das primeiras coisas uma das primeiras etapas na sua carreira científica é a iniciação científica, onde você vai fazer um estágio no laboratório, conhece o laboratório, conhece as técnicas e aprende ali como fazer pesquisa, bem na graduação, na iniciação científica, onde você aprende e começa tudo. Eu vi que você teve ali vamos dizer assim, uma pré-iniciação, né, dentre as várias atividades da Casa da Ciência. Depois, dentro da sua faculdade, você fez ali essa iniciação à ciência com seu orientador, e a partir daí você foi só indo, né, mestrado, doutorado. Em qual área que você foi trabalhar especificamente? A partir daí, eu fiz o mestrado e fiz o doutorado, e ambos foram em biologia celular e molecular. Aí cabe só uma discussãozinha, né, gente? Por coincidência, um dos temas abordados pela Casa da Ciência, na época que a Mara frequentou, foi exatamente biologia celular e molecular, né? Você acha que você ter tido esse contato com a pesquisa, com esses experimentos mais sofisticados de biologia molecular, isso de certa forma ajudou você até ver um assunto tão complexo ficar mais fácil? Com certeza, com certeza. Como eu tive o contato com esses assuntos aqui na casa muito cedo, quando eu estava na graduação e quando eu estava no laboratório, isso veio de uma forma mais leve para mim, de um jeito que talvez para outras pessoas que não tiveram esse primeiro contato com a ciência de uma maneira tão intensa assim que eu tive, porque aqui a gente realmente estudava e assistia palestras de pesquisador falando sobre a pesquisa dele no laboratório mesmo. Claro que numa linguagem
para as crianças ali do momento que estavam assistindo, mas era pesquisa mesmo. Ah, legal. E assim, dentre tudo que você aprendeu, né, que você viu na Casa da Ciência, que de repente você viu dentro das suas atividades aí de pós-graduação, eu sei que você aprendeu assim inúmeras técnicas, inúmeras formas de você estar tendo uma resposta do material que você está em estudo. Tem alguma que de repente você elencaria como algo de destaque? Uma das técnicas que eu mais utilizei durante o mestrado e doutorado e também na iniciação científica foi a eletroforese. Assim, a grosso modo, o que seria a eletroforese? Explicando bem por cima para a gente poder aprofundar depois, se você quiser. A eletroforese ela funciona como uma maneira de a gente separar moléculas, sejam essas moléculas DNA, RNA ou até mesmo proteínas, por tamanho ou por carga. E essa separação ela ocorre dependente de eletricidade, né? Então, você usa uma cuba onde vai ter eletricidade passando e você consegue separar essas moléculas dessa forma. Tá, eu tenho aqui minhas moléculas, peguei aqui um caldeirão de moléculas, separei essas moléculas. Eu vou usar isso para quê? Você pode usar para várias coisas. Por exemplo, quando eu estou analisando DNA, por exemplo, eu separo as minhas moléculas, os meus fragmentos de DNA, geralmente por tamanho. E aí, a partir desse tamanho, eu consigo analisar, fazer análises, por exemplo, se eu tenho... a gente chama de construção, que a gente usa para depois inserir isso nas células e fazer com que essas células expressem proteínas do nosso interesse, por exemplo. Mas, para isso, antes, a gente precisa construir um plasmídio. Então, você analisa dessa forma. Quando, por exemplo, você quer analisar quais tipos de proteínas tem na sua amostra, ou se você está trabalhando com uma proteína específica, você também pode se utilizar da eletroforese. Legal. E assim, só para o pessoal de casa ter uma ideia, eu estou falando de quantidades muito pequenas de material, né? Ou isso é uma coisa assim fácil, eu conseguiria pegar com uma seringa, por exemplo? Estamos falando de quantidades pequenas de material, onde precisa de um processo de extração, sempre tem um processo um pouco mais demorado atrás da técnica. É aquela história, às vezes, né? Quem vê a fotografia não imagina o drama que foi até você construir toda a cena. Mas eu sei a respeito um pouquinho do seu trabalho de pós-graduação, né? Conta pra gente um pouco como que era complexo você conseguir o seu material de estudo. Eu vou falar do material mais complexo que eu já tive. Durante o mestrado e mais para o final do mestrado e durante o doutorado, eu trabalhei com vesículas extracelulares. Primeiro eu vou falar um pouquinho do que são essas vesículas para o pessoal entender. Então, as vesículas extracelulares são vesículas, como o nome diz, mas essas vesículas que eu trabalhava, elas eram nanovesículas, ou seja, elas tinham entre 50 a 150 nanômetros. E essas vesículas elas são secretadas por todo tipo de célula, por bactérias, por células do corpo humano, por células dos animais, todo tipo de célula secreta essas vesículas. E eu trabalhava tentando entender o que acontecia com a composição de proteínas dessas vesículas quando as minhas células eram infectadas com o vírus do HIV ou quando as minhas células expressavam alguma proteína do vírus HIV. Então, eu precisava, para analisar essas proteínas, de uma quantidade muito grande de vesículas extracelulares. Então, eu partia de uma quantidade muito grande, primeiro, de células. Então, eu cultivava essas células e
deixava essas células produzindo as minhas vesículas e depois, a partir dali, eu tinha uma quantidade que era aproximadamente 500 ml de meio, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. E a partir dessa quantidade de meio de cultura, que é onde as células elas ficam, se multiplicam, eu extraía as minhas vesículas extracelulares. Então, só para vocês terem uma noção, eu passava de 500 ml para um tubo de 50 microlitros. E, a partir dali, eu poderia fazer a minha análise. Nossa, você falou de uma quantidade, estamos trabalhando com meio litro para algo, por exemplo, que caberia ali, de repente, numa tampinha de caneta, aliás, muito menor que uma tampinha de caneta. Mas como você conseguia tirar algo tão pequeno de dentro da célula e ter certeza que você está pegando exatamente o material que você quer? Por exemplo, no caso das vesículas extracelulares, a gente utiliza esse meio enriquecido de vesículas e, a partir dele, nós vamos cada vez mais concentrando essa amostra. A intenção é concentrar essa amostra. E como a gente faz isso? Existem outras técnicas, mas, no meu caso, eu usava a ultracentrifugação, que é uma centrifugação, só que com uma capacidade de rotação muito maior. Então, por exemplo, eu utilizava uma capacidade de rotação de aproximadamente 27 mil rotações por minuto. E, a partir daí, eu conseguia... a gente usa o termo peletar, que nada mais é do que trazer as minhas vesículas extracelulares para o fundo de um tubo. E, a partir dali, eu consigo tirar o líquido e ficar só com as vesículas extracelulares. Então, só para ver se eu entendi. Seria mais ou menos quando a gente coloca, mistura água e óleo, onde por densidade fica lá o óleo separado da água. Só que no caso do seu material de estudo, você não usava, no caso o líquido, você usava a velocidade de uma centrífuga girando para que ela ficasse depositada ao fundo, beleza? Legal. Agora, só para o pessoal ali entender, você falou que a eletroforese era muito importante, a eletroforese é usada, mas assim... existe só um tipo de eletroforese? Ou é uma técnica única? Como é que seria isso? A eletroforese é uma técnica única, que é esse procedimento onde você vai separar as moléculas. E o que tem de diferente? Tem diferente a sua amostra. Então, ora você vai querer trabalhar com DNA, ora com RNA, ora você vai precisar trabalhar com proteínas. Então, a diferença basicamente está nas moléculas que você vai separar e também no tipo de malha por onde essas moléculas vão se separar. Então, nós utilizamos, por exemplo, a agarose, quando se trata, por exemplo, de... Geralmente, para DNA, a gente usa agarose e, geralmente, para proteína, a gente usa a poliacrilamida, que são duas malhas diferentes aí para trabalhar com a eletroforese. E, para além da eletroforese, nós temos maneiras de analisar que envolvem outras técnicas, por exemplo, o Western blot, o Southern blot e o Northern blot, que, neste caso, eu estaria transferindo essa molécula que está ali nessa malha para uma membrana. E aí, dependendo de qual molécula tem um nome. Então, se eu estou transferindo proteína para uma membrana, eu chamo de Western blot. Se eu estou transferindo RNA, eu chamo de Northern. E se eu estou transferindo DNA, eu chamo de Southern blot. Compliquei. Não, vamos ver se eu entendi, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Então, primeiro, você falou aí que teria que ter um substrato, um lugar onde você vai colocar a sua amostra, né? Então, vamos pensar assim, seria como se fosse uma gelatina. Nessa gelatina, eu vou colocar lá o meu material, certo? Que eu vou estudar. Dependendo da composição da gelatina, o meu material ele vai andar mais devagar ou mais rápido, ou, de repente, até andar melhor, né?
formando ali todo o caminho certinho. Isso. E também variando de acordo com a voltagem que eu vou colocar nessa gelatina. Exatamente. Beleza. E se eu quiser algo mais aprofundado, eu pegaria essa gelatina e iria colocar, de repente, essa gelatina dentro de uma peneira microscópica, que seriam esses outros casos, como você falou. Seria mais ou menos isso? Essa última parte seria como se eu pegasse essa minha gelatina e minhas moléculas estão ali separadas. E eu fosse transferir as minhas moléculas que estão nessa gelatina para uma membrana. E aí, a partir dessa membrana, eu faria outras análises. Agora eu entendi. Então, essa membrana aí vai abrir um verdadeiro leque de possibilidades para você explorar ainda mais esse material que você tem. Exatamente. Aí você pode analisar de outras formas. Por exemplo, no caso de proteínas, por exemplo, uma vez que essas proteínas estão na membrana, eu posso analisar elas com anticorpos, com fluoróforos. E, bom, eu trouxe umas imagens aqui para mostrar para o pessoal, só para ter uma ideia melhor, mais visual do que a gente está falando aqui. Então, o que seria essa parte do processo? Essa parte seria quando você tem ali a sua amostra pronta e você vai aplicar no gel. Então, lá quando você fala que eu reduzi aquele meio litro, seria um Eppendorf, né? Um trequinho desse que vai estar com o material seu. Exatamente. E você pode aplicar ali, nessa imagem a gente está conseguindo ali ver no fundo a nossa malha, que nesse caso provavelmente é um gel de agarose. E a gente pode utilizar para colocar as amostras nesse gel uma micropipeta. E que parte do processo é essa? Aqui, então, o cientista está aplicando as amostras no gel. Como a gente consegue ver, esse gel tem pocinhos, onde você consegue colocar cada uma das suas diferentes amostras. Seria essas partezinhas que estão ficando azuis aí, que a gente está vendo? Exatamente. Inclusive, essa coloração que tem na amostra é uma coisa importante, porque a gente adiciona na nossa amostra para a gente conseguir visualizar depois essa amostra correndo no gel. Legal. E nesse caso aí que tem um monte de ponta, isso interfere alguma coisa no processo? Não, isso daí é para agilizar o processo, vamos dizer. Você consegue aplicar as amostras de uma vez só. Essa pipeta é chamada pipeta multicanal, onde ela tem vários espaços para você colocar uma ponteira e poder aplicar várias amostras de uma vez só. Olha, e veja, eu estou vendo ali que no gel tem uma espécie já de buraquinho na onde parece que ele vai depositar. Isso seriam os poços que você estava falando? Esses são os poços. É que nesse caso ainda não colocou nenhuma quantidade do material. Quando a gente vai preparar esse gel, tem uma forminha onde a gente prepara. E tem uns moldezinhos que você coloca enquanto o gel ainda está líquido. E depois que o gel solidifica, os pocinhos vão ficar ali todos certinhos. Você tira esse moldezinho. Aqui, no caso, né, tá mostrando toda a aparelhagem que a gente vê, né? E corrige-me se estiver errado. De repente, num lado desse aparelho, eles colocam o polo positivo da corrente e do outro negativo, é isso? Exatamente. Então, aqui a gente consegue visualizar o gel em uma cuba de eletroforese e nessa cuba vai ter ali de um lado o polo positivo e o polo negativo. Essa amostra aqui, por exemplo, provavelmente é uma amostra de DNA. E essa amostra ela vai ser separada por carga. O DNA ela é uma molécula carregada negativamente, por exemplo. E então a gente aplica as amostras no lado negativo, porque como ela é uma molécula carregada negativamente, quando a gente aplicar ali a voltagem, ela vai avançar para o lado positivo. E a partir daí a gente consegue separar as nossas moléculas. E se por um acaso a molécula, né, no caso você falou o DNA tem essa característica, mas se for uma proteína e que ela não tem, assim, vamos dizer, um lado positivo muito forte ou negativo muito forte, como é que vocês fazem?
Nesse caso, a gente, por exemplo, adiciona na nossa amostra tampões, soluções que vão carregar negativamente as nossas amostras. Assim, as proteínas que não estavam carregadas anteriormente vão estar carregadas e vão correr, então, para o lado oposto. E até mesmo nesse caso, nós fazemos um gel, no caso de poliacrilamida, onde esse gel, o próprio gel, tem compostos que vai deixar o gel carregado negativamente, que no caso é uma molécula que a gente chama de SDS. Você tinha me falado, na hora que você está colocando o seu material, que é muito importante você ter ali uma base para você comparar com o material que você colocou, um controle. Como é que funciona isso? Exatamente. Então, a gente separa as nossas amostras e o que a gente quer ver. Por exemplo, nós queremos ver tamanhos de fragmentos diferentes, mas eu vou ver ali depois várias bandas, que é o que a gente chama, que é o risquinho que forma ali depois. E aí essas bandas eu vou olhar e como que eu vou saber qual que é o tamanho delas, se é isso que eu estou analisando. Então, a gente tem um padrão de peso molecular que a gente usa. O que é esse padrão de peso molecular? São vários fragmentos conhecidos da nossa molécula de tamanhos conhecidos. Então, a partir desse peso molecular, eu consigo analisar os tamanhos e comparando sempre com o peso molecular. Ah, legal. E uma coisa que é importante falar também, tudo isso acontece quando a corrente elétrica é aplicada. O seu gel está num líquido. E esse líquido não é a água, porque a água não é um bom condutor elétrico. Então, é um tampão ionizado que a gente usa dentro da cuba. Aqui já... O que é esse coloridinho aí que nós estamos vendo? Esse daí é um gel de poliacrilamida. Foi um gel onde foi passado amostras por eletroforese, amostras de proteína. E depois da eletroforese foi feita uma coloração com Kumas Blue, que é um corante que vai se ligar nas suas proteínas. E aqui, o legal de ver nesse gel aqui, que a gente consegue ver todas as bandinhas. Então, o que eu chamo de banda todos esses risquinhos que aparecem aí, onde cada um vai ser uma molécula de tamanho diferente. E no meio, a gente pode ver o peso molecular, a amostra de peso molecular, no padrão. Então, aqui, por exemplo, tem os tamanhos mais altos e os tamanhos menores, e comparando com esse padrão de peso molecular, a gente pode inferir o tamanho do nosso fragmento ou da nossa proteína. Então, assim, no caso, se eu fosse fazer, como você havia falado, aprimorar aquele trabalho que eu estou fazendo, bastaria eu ver, olha, eu sei que determinada proteína tem tal peso molecular. Eu vou lá no meu padrão, eu olho na onde está a marcação desse peso molecular. E aí eu poderia recortar esse pedacinho onde tem essa amostra? Sim, você poderia recortar, por exemplo, e mandar para fazer um outro tipo de análise para descobrir quais proteínas tem ali. Ou você também pode, por exemplo, seguir essa técnica para o que eu expliquei anteriormente, que é o Western blot, que é você vai então transferir todas essas proteínas que estão no gel para uma membrana. E depois você vai utilizar essa membrana para marcar as suas proteínas com anticorpos específicos. Então, por exemplo, eu tenho anticorpos contra uma única proteína. E aí eu consigo identificar aquela minha única proteína nessa amostra. Não só por tamanho aí nesse caso. Aí eu já estou realmente qualificando a minha amostra, dizendo o que é com especificidade. Ah, legal. Seria algo mais ou menos assim. Eu quero identificar um ser humano em meio a uma população e eu vou colocar como aquele brincadeira de criança, onde está o Wally, que ele tem uma roupa aberrante, eu vou pôr um marcador que vai colocar aquela roupinha e vai me facilitar encontrar o que eu quero. Exatamente. Encontre o Wally no seu gel. Ah, legal. E essa imagem, pelo que eu estou vendo, assim, é a parte mais aí trabalhosa do processo, né? Que é você, de repente, entender o que aconteceu.
todo gel dá a resposta que você está querendo, que você precisa? Acontece de você não conseguir analisar tudo que você quer por intermédio de uma técnica só. Então, você muitas vezes precisa realizar várias técnicas diferentes para poder chegar num conceito, para poder chegar a atingir a hipótese que você está testando. Essa imagem, eu trouxe ela porque ela, na verdade, atualmente é muito difícil se usar esse filme. É o mesmo filme do raio-x, por exemplo. Sim, sim. Atualmente nós temos equipamentos que tiram foto da sua membrana e você não precisa revelar os filmes. Eu ainda peguei um pouquinho da época que a gente revelava os filmes com as nossas amostras em câmeras escuras. E era muito, eu gostava muito de fazer essa parte porque ficava muito bonito no filme. Com os equipamentos fica bom também, mas ainda no filme fica mais limpa a imagem, eu gostava bastante. E esse aqui é um filme onde eu consigo ver, depois de eu marcar a minha membrana com anticorpos, aqui eu encontro o Oli. Nesse filme eu consigo ver especificamente que essa banda aqui é tal proteína. Eu acho que eu entendi bem a sua sacada. Foi que para mostrar que, embora a eletroforese seja uma técnica até muito antiga, como você me falou, né, ela ainda assim mesmo ela vai sendo aprimorada de forma que ela dê um resultado mais preciso. Sim, exatamente. Ela é uma técnica bem antiga mesmo. Eu não sei datar direito quando se desenvolveu, mas tem, por exemplo, uns equipamentos ali no prédio central muito antigos de eletroforese, que você olha e fala, nossa. Eu nunca trabalhei diretamente com essa parte molecular. Tô vendo aqui esse gel. Teria como, se eu conhecesse assim, alguém que já conhece um pouquinho de ciência, bater o olho e saber, isso daqui é proteína, isso daqui é DNA, só simplesmente pelas bandas corridas em um gel? Olha, esse aqui é um filme, mas se a gente olhar para o gel, a gente não vai conseguir diferenciar. Se você não souber qual é a sua molécula ali, você não vai conseguir diferenciar se é DNA, ou se é proteína, ou se é RNA. Porque ele, na verdade, estaria expressando da mesma forma, a imagem seria igual, porém com substâncias diferentes. Isso. Você vai ter imagens de bandas, e não dá para você. Se você não conhece a sua amostra, você não sabe diferenciar o que vai estar ali. Bem, você mostrou aí muita coisa legal, né, que é com muito resultado que nós conseguimos tirar exatamente usando essa técnica. Mas assim, para um leigo, né, para que ela é utilizada hoje? Para que eu precisaria disso? Para um leigo, como eu vou explicar? No laboratório, a gente precisa identificar as coisas com que a gente está trabalhando, porque a gente trabalha no laboratório muito no micro, no nano, naquilo que não é possível visualizar a olho nu. Então, tudo que é feito acaba sendo necessário identificação, qualificação dessa amostra. Então, por exemplo, o DNA, a proteína, o RNA, a eletroforese nos dá uma maneira de visualizar isso a olho nu, vamos dizer assim. E a partir daí você consegue visualizar e não só visualizar, mas como também analisar por tamanho, por exemplo, ou no caso tanto de RNA quanto de proteína, você consegue também identificar sequências, consegue analisar proteínas específicas. Então, esse trabalho micro e nano, as técnicas te ajudam a visualizar isso de uma maneira melhor, analisar isso de uma maneira melhor. Então, por exemplo, se eu fosse no médico, ele iria me indicar isso para ver se eu estou com deficiência na produção de uma dada proteína no meu corpo? Seria mais ou menos isso?
Pode ser usado, pode ser usado assim. Eu imagino que tenha uns exames para detectar esse tipo de coisa de uma maneira mais fácil, mas dá para ser usado a eletroforese. Ah, legal. Que outros usos também a gente poderia ter? Tem um uso muito legal aí na perícia criminal, onde você pode identificar criminosos, onde você pode. Tem também o teste de paternidade, você pode fazer também utilizando a eletroforese. Então, tem umas coisas mais. Que a gente via bastante no. O pessoal via no programa do Ratinho, o famoso teste de paternidade do programa do Ratinho. Acho que naquela época, talvez eles usassem eletroforese. Eu não sei se ainda se usa eletroforese para fazer isso, mas... Creio eu que, à medida como você mesmo falou, essa técnica ela foi sendo aprimorada, novas técnicas, até mais baratas ou Sim, mais provavelmente. precisas, devem ter surgido e ocupado esse espaço. Mas hoje, você aqui no Hemocentro, você falou, né, que você passou pelo seu mestrado, doutorado, e você voltou aqui para o Hemocentro. Hoje, o que você está trabalhando aqui no Hemocentro? O que você faz aqui no Hemocentro? Eu mudei bastante de área, então, do que eu fazia no mestrado e no doutorado. Antes eu trabalhava com vírus, com infecção viral, com o que a infecção viral causava de mudança nas células hospedeiras. E, atualmente, eu estou trabalhando agora com CAR, com células NK-CAR. E traduzindo um pouquinho disso, eu trabalho tentando transformar células humanas de uma maneira com que elas fiquem mais potentes para poder matar uma célula cancerosa. Peraí, mas o nosso próprio sistema imune ele já não faria isso? Sim. Inclusive, a célula que eu trabalho, a célula NK, ela é uma célula que é responsável ali no sistema imunológico para matar células tumorais. Mas aqui a gente está tentando dar um boost nessas células, tornar elas mais mortais ainda. Ah, legal. Então, você vai estar, de repente, vamos ver se eu entendi, você vai estar dando para essas células que você está alterando, né, uma chance maior dela estar matando o inimigo. E esse inimigo, no caso, você já aí colocou para ela que é uma célula tumoral. Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente isso. E como que a gente está fazendo isso aqui? Existe essa molécula quimérica, que a gente chama de CAR, e que na verdade, por que a gente fala que é quimérico? Porque é uma junção de uma parte de um anticorpo que tem a importante função de especificidade e de uma outra parte de um receptor dessas células, que tem a importância de ativar e levar essas células a matarem as células tumorais. Então, se juntou essas duas coisas no CAR, nessa molécula quimérica, e a gente faz essas células expressarem o CAR, e a partir daí a gente analisa se aumentou a citotoxicidade dessas células ou não. Existem vários tipos de moléculas CAR, existem vários testes que dá para modificar essas moléculas, fazerem elas ativarem diferentes vias, para a gente poder, então, tunar essas células a ponto delas ficarem mais citotóxicas e matarem especificamente a célula tumoral, sem atingir células saudáveis. Nossa, que legal. Então, assim, seria um novo tipo de medicamento, uma nova forma de estar aí se tratando do câncer. Mas isso é uma coisa que é feita assim para todo mundo, no sentido assim, olha, eu fiz uma célula que ela serve para todos, ou é algo que você vai ter que fazer para cada paciente que você vai estar tratando? Isso se trata de uma terapia celular, onde a gente vai utilizar células para tratar aí o câncer. Atualmente, na clínica, se tem já esse tratamento. Inclusive, aqui em Ribeirão Preto, teve um paciente que ficou
muito tempo sem desenvolver o câncer novamente. Só que o que tem na clínica é específico para cada paciente. Então, ou seja, eu não posso utilizar um produto só, um medicamento, vou chamar de medicamento aqui, para todos os pacientes com câncer. Na clínica é específico. Então, eu vou pegar as células do paciente na clínica e as células do paciente que vão ser modificadas, vão ser inseridas o CAR, e depois essas células elas retornam para o paciente mais potentes na capacidade de matar as células tumorais, e as células atuam ali no organismo do paciente especificamente. Mas se tem pesquisa atualmente para tornar isso um produto que a gente chama off the shelf, que é um produto de prateleira, ou seja, que tenha sempre que necessário. Então, para isso, nós estamos utilizando aí na pesquisa outros tipos de célula. Então, na clínica, as células que são utilizadas na terapia CAR são as células T. E, por exemplo, na pesquisa tem as células T gama delta, tem as células NK, tem células T universais. Então, na pesquisa está rolando muita coisa para poder tornar isso uma coisa, uma terapia mais abrangente, que possa abranger mais pessoas. Mas esse é um assunto, pelo que eu estou vendo, bem complexo. A gente vai acabar até fugindo um pouco do nosso tema. A gente pode até, de repente, fazer uma outra conversa sobre isso, né? Mas me fala um pouquinho, você está trabalhando em qual laboratório aqui? Como é que está sendo essa rotina aí sua? A gente pode marcar um outro podcast aí para falar desse assunto, que realmente fica muito... começa a ficar muito denso o assunto, a gente tem que explicar melhor as coisas. Eu estou, então, no laboratório da professora Virgínia Picancio Castro, é o laboratório de biotecnologia aqui do Hemocentro. Legal. E para a gente já tá dando assim uma finalizada, me fala o seguinte, você, né, atualmente está aí como professora, bióloga, doutora, né, nessa área, e você falou agora há pouco para nós que o seu começo foi aqui na Casa da Ciência, lá atrás, e de repente você trilhou todo um caminho dentro da biologia até chegar onde você está hoje. Então, minha primeira pergunta era, em que momento, dentro dessa sua trajetória, tá, você aí se sentiu compelida a entrar dentro da ciência, trabalhar no mundo da ciência? Onde que o bichinho da ciência te mordeu? Né? E a outra pergunta é, o que você, Mara, pesquisadora de sucesso, pós-doutoranda do Hemocentro, poderia falar para Mara, aluninha lá atrás, se você estivesse orientando ela? Bom, o bichinho da ciência foi aqui, na Casa da Ciência, que ele me mordeu. Então, foi lá no ensino fundamental, assistindo palestras. Inclusive, a primeira área que eu fui trabalhar na iniciação científica foi HIV, e foi uma palestra muito legal que eu vi. Na verdade, assim, engraçado porque assim, eu não lembro o tema aprofundado da palestra, mas eu lembro que eu assisti essa palestra de HIV aqui na Casa da Ciência, em uma das palestras, e fiquei assim, uau, se eu for cientista, eu quero trabalhar com HIV. E foi o primeiro laboratório que eu procurei para trabalhar, foi um laboratório que trabalhava com HIV. E se eu fosse dar um recado para a Mara lá da Casa da Ciência, eu ia falar para ela ir com calma, vai curtindo o processo, sem tanta ansiedade, que vai dar certo. Bem, Mara, então gostaria de agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast, a gente conversando um pouquinho com a ciência e, assim, do fundo do coração, a gente fica até feliz em saber o quanto que a Casa da Ciência pôde te influenciar positivamente. Muito obrigado. Eu é que agradeço a todos vocês, agradeço o Beto, o Vinícius, a Marisa, todo o pessoal da Casa da Ciência que me acompanhou durante todo esse tempo, porque vocês tiveram uma importância muito, muito grande nesse processo
e é motivo de muito orgulho para vocês esse projeto. Obrigada.